Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você tá aqui, é porque você também gosta, não é mesmo? E a gente tá aqui hoje para uma aula massa. Na aula de hoje, a gente vai conversar sobre obstáculo. É isso mesmo, eu vou contar para você um obstáculo que é muito comum nas pessoas que estão começando a aprender a fazer pães de fermentação natural ou até que já fazem há um tempo. E eu vou te ensinar como superar esse obstáculo. Então vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai conversar sobre um obstáculo que é muito importante e que pode atrapalhar você para conseguir fazer os pães de fermentação natural que você sonha, tá? Agora, qual que é esse obstáculo? Eu vou contar para você. Ele é um dos maiores obstáculos que eu conheço, que eu já tive e que eu vejo também que meus alunos têm, e que a gente precisa superar para a gente seguir essa jornada, tá? O obstáculo é: será que eu consigo aprender a fazer esses pães de fermentação natural? Sabe aquela dúvida que vem toda hora quando a gente erra? Então a gente vai falar sobre ela hoje. Essa dúvida pode parecer simples para você ou pode não parecer simples, Mas ela é uma dúvida, um obstáculo muito importante que pode até impedir que você evolua ou chegue a fazer pães que você sonha, tá? Simplesmente por isso, tá bom? Eu confesso para você, que eu também tenho essa dúvida ainda. Tinha muito mais, mas eu ainda tenho essa dúvida de vez em quando. Ela é muito comum, Quando eu vou, sei lá, testar um processo novo, testar uma farinha que eu nunca usei, Eu fico, nossa, será que esse negócio vai dar certo? Será que eu vou conseguir, E eu sigo, Aí eu vou contar pra você, A dúvida, essa dúvida de não conseguir é um dos maiores assassinos de sonhos que eu conheço, tá? Na minha vida, eu já tive muitas dúvidas de não conseguir e algumas me pararam, Então, por isso que eu falo, essa dúvida é um dos maiores assassinos de sonhos que eu conheço, tá? Não é brincadeira, é muito sério, E na panificação, isso não é diferente, tá? Então, assim, olha só, mesmo que você ainda não tenha sentido essa dúvida, mesmo que você ainda nunca tenha feito pão, então fala, eu nunca fiz pão, então eu nunca tive esse medo de não dar certo, entendeu? Isso aí pode acontecer, mas eu te falo que se você sente essa dúvida, talvez seja também porque você, vamos supor, você tem um trabalho que não te permite errar. Você tem um trabalho que exige, assim, que você seja 200% do seu 100%, sabe? Então, se você tem esse tipo de trabalho, o que eu percebo é que você começa a fazer pão e você tem essa sensação de que, nossa, será que eu vou conseguir esse negócio? Deve ser muito difícil. Ai, meu Deus, eu não vou conseguir, sabe? Por quê? Porque você não quer nem tentar, porque você tem medo no final de errar, Isso é comum. Mas o mais comum também é que você já esteja nesse caminho de fazer esses pães e que você tenha essa dúvida, será que eu vou conseguir? Sabe por quê? Porque muitos de nós, quando a gente está nesse começo aí do processo de aprender a fazer pão de fermentação natural, a gente começa a procurar onde? Na internet, começa a procurar em blog, no Instagram, em grupo, pra gente procurar as receitas milagrosas, Então, se você procurou essas receitas milagrosas e elas começaram a dar errado e deram um monte errado, você começa a falar, não serve pra mim não vou conseguir fazer isso. Porque você estava procurando receitas milagrosas que não existem, tá? Porque você talvez não tenha o conhecimento que você precisa ter para fazer essas receitas e por isso você acha que nenhuma vai dar certo e que você não vai conseguir aprender a fazer o pão de fermentação natural. Isso é muito comum também, tá? E pode ser também, cara, que você já esteja cansada ou cansado de errar. A gente erra na vida mesmo, E aí a gente acaba que assim, beleza, a gente começa a duvidar da nossa capacidade de aprender uma coisa nova, de aprender uma habilidade nova, E fazer esse pão é uma habilidade nova, é diferente do que a gente está acostumado, Então você pode sim
ter esse medo de errar, porque você já errou muito, né? Esse ponto de ser muito rigoroso com a gente mesmo no trabalho, né? Que todos nós, assim, somos muito cobrados, nós somos cobrados pela nossa família, ou pelos clientes, né? Ou pelo trabalho, onde a gente trabalha, o nosso chefe, né? Os nossos funcionários, a gente é muito cobrado. Puxam a gente para tudo quanto é lado, filho, marido, mulher, namorado, tudo, né? Então, a gente se sente muito cobrado e a gente fala assim, nossa senhora, eu quero um hobby para eu me divertir, mas se esse trem for muito complicado, aí eu não vou fazer não, porque não sei se eu vou conseguir, e você não quer o quê? Se frustrar. Por quê? Porque você já é muito cobrado na vida, certo? Então, o que acontece? Eu vou contar um segredo. Isso é exatamente o que aconteceu comigo. Eu tinha um trabalho, né, bem antes de eu começar, na verdade, bem antes de eu voltar a fazer pão, né, meu trabalho exigia muito de mim. Se eu errasse, eu poderia ter um prejuízo, assim, de milhares de reais, centenas de milhares de reais para minha empresa, tá? Eu tinha que acertar sempre, beleza? Eu tinha que trabalhar muito, era muito cobrada, eu não podia errar, eu não tinha esse luxo, não podia me dar o luxo de errar, né? E aí, quando eu voltei a fazer pão, foi justamente para eu ter mais leveza no meu dia a dia, para eu ter um momento em que eu ficasse calma e que ninguém falasse, tem que dar certo, tem que ficar bom, de qualquer jeito, não pode errar. Foi justamente por isso que eu voltei a fazer pão, né? E aí, o que aconteceu? Eu errei demais, né? Porque eu fazia pão nos Estados Unidos, aí quando eu vim pro Brasil e fui fazer pão no Brasil, foi totalmente diferente e aí eu errei demais. Por quê? Porque eu comecei, né, quando eu comecei a fazer, vi que a coisa não estava dando certo, eu comecei a procurar receita milagrosa na internet, comecei a caçar blog, mais blogs internacionais, porque aqui no Brasil não tinha nada. E comecei a buscar livros, comprar livros fora, tentar estudar, né, e errando muito. Por quê? Porque esses lugares, essas fontes de conhecimento que eu buscava não traziam o que eu precisava aprender. Elas me davam receitas, né? Então, depois de muitos panquecões e muitos tijolões, eu tive que mudar minha mentalidade, sabe para quê? Em relação às minhas dúvidas, da minha capacidade de aprender esse pão. Eu tive que falar, beleza, para de achar que você não consegue. Muda sua cabeça, se você quer, você vai conseguir, né? E aí, ao mesmo tempo que eu comecei a mudar a minha mentalidade, foi quando eu comecei a estudar muito mais, a praticar muito mais e a colocar a mão na massa, fazer curso pelo Brasil, pelo mundo, para ampliar meus horizontes e para realmente compreender o pão, né? O que eu fiz quando eu mudei a minha mentalidade? Eu aceitei a possibilidade de errar, né? A minha possibilidade de errar. Eu aceitei o meu erro. E com isso foi quando eu consegui me liberar para aprender, tá? Não foi para aprender uma receita, foi para entender o pão de fermentação natural. Eu só consegui fazer isso, né, quando eu me liberei para a incerteza de será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Vamos ver? O que acontece? Naquela época, né, eu tava muito sozinho, encontrei poucas pessoas que se tornaram amigos, que também estavam no começo da jornada, que não sabiam direito, eles não sabiam pensar pão, como eu não sabia pensar pão, né? E a gente tinha muitas dúvidas, né? A dúvida, essa incerteza é o que nos traz, né? Essa dúvida, será que eu vou conseguir? Porque é muita incerteza junta, né? Eu tive a sorte, sim, de encontrar alguns amigos muito queridos, né? Mesmo eles não sabendo pensar pão, mesmo na época eu não sabendo pensar pão. Mas, na maior parte do tempo, eu tive que me virar sozinha, né? Aprendendo aqui e ali, fazendo cursos. Então, assim, eu aprendia, mas não era o suficiente para fazer sentido na minha cabeça, tá? Então, eu comecei a estudar mais, a praticar, a avaliar e eu aprendi, né, uma forma de pensar o pão que fez sentido para mim, que alguns de vocês já ouviram falar, que é o meu método pão, né? O pão, o P-A-O, né? O que é esse método pão? É a minha forma de pensar o pão, né? P para processo, o A é de análise e também de amor,
né? E o O de organização, tá? Esse método é todo baseado nos erros que eu cometi na minha jornada, desde o começo. Para que ele serve? Ele serve para diminuir o tempo de duração dos erros, né? E é com base nele que eu crio todos os meus conteúdos no Instagram, no YouTube, né? Que eu crio o conteúdo do meu curso, que eu faço os meus pães e que eu compartilho com você. Se você me acompanha aqui todo dia, é com base nele que eu faço todos esses conteúdos aqui, né? Para quê? Para reduzir o tempo de aprendizagem de quem me acompanha, né? Por quê? Porque esses erros normalmente são causados por falta da prática aliada ao conhecimento e à técnica, tá? Os erros são causados simplesmente por isso. Porque a gente fica botando a mão na massa, botando a mão na massa, botando a mão na massa e não fica, o quê? Entendendo o que a gente está fazendo. Porque a gente não tem base de conhecimento ainda, tá? Então, você viu que eu falei, prática, mão na massa, aliada a quê? Conhecimento, a técnica. Esses dois são muito importantes, tá? E não, uma coisa é você pegar uma receita, outra coisa é você praticar conhecimento com técnica, tá? Então, é muito diferente. Uma coisa é se praticar, fazer. Ah, não, mas eu faço pão todo dia e não dá certo. Você está praticando com conhecimento? Você está praticando com técnica ou não? Eu vou dar um exemplo para você, né? Tipo assim, um motorista de Uber. O motorista de Uber, ele dirige toda hora. Ele dirige horas e horas e horas por dia. Isso significa que ele pode pegar um carro de Fórmula 1 e sair dirigindo Fórmula 1 só porque ele dirige muitas horas por dia? Pensa nisso, tá? Ele dirige muito. Será que se ele, depois de 2 anos dirigindo muito, ou 3, 4, 10 anos dirigindo muito, ele vai conseguir dirigir um Fórmula 1? O que você acha? Não é o fato do motorista de Uber dirigir muito que vai fazer ele pegar um carro de Fórmula 1 e dirigir com sucesso, né? Ele pode, inclusive, ter um belo acidente. Por quê? Porque os pilotos de Fórmula 1 começam, né? Eles treinam por muitos anos focados em quê? Conhecimento e técnica, né? Eles são preparados para conseguir dirigir uma Fórmula 1, né? Do mesmo jeito que a gente está se preparando para fazer um pão de fermentação natural, que crocante, leve, nutritivo, lindo, delicioso em casa, não é? É isso, sabe? Então a gente tem que se preparar com o quê? Com conhecimento. Não é só sair misturando farinha e água, que não é assim que vai dar certo, tá? Eu não vou te falar que é super fácil você conseguir fazer pão de fermentação natural, aquele que você sonha, né? Aquele pão leve, crocante, lindo, né? Nutritivo. Eu não vou falar que é fácil, mas é possível. Eu vou te falar o seguinte também. Eu não vou te falar que você nunca vai errar quando você for fazer pão de fermentação natural em casa. Mesmo que você estude muito, mesmo que você pratique, mesmo que você seja meu aluno, eu não posso te prometer que você nunca vai errar. Anota porque isso é importante. Pensa nisso, tá? Mesmo que você tenha acesso às melhores técnicas de panificação, né? Mas eu vou te garantir, de novo, é possível você fazer o pão dos seus sonhos muito mais rápido quando você coloca a mão na massa com presença, com conhecimento e com técnica, tá? Quando você confia no seu aprendizado, porque isso é um processo de aprendizado. Então, quando você confia nesse processo de aprendizado, isso também te ajuda a prosseguir e a evoluir, tá? E isso tudo, né? Se você tá me acompanhando aqui desde o começo, se você me acompanha, né? Já você sabe, isso aí é um processo, isso tem um tempo de acontecer, certo? Então é importante você também pensar o seguinte, isso você não consegue em uma receita que você acha ali no Instagram, tá? Isso é uma forma de pensar. Então agora no começo eu tô apresentando para você isso, porque dificuldades existirão, mas nenhuma resposta está apenas em uma receita, tá? Ponha isso, né, anotadinho aí, marca que a resposta não tá numa receita de pão. Ela tá em conhecimento,
ela tá em técnica, ela tá na prática aliada ao conhecimento, tá bom? E agora, mesmo assim, você vai falar, pô, Ana Paula, beleza, mas eu ainda tô com medo de não conseguir, né? Eu ainda tenho medo. E se eu não conseguir fazer esse pão? Eu fico na dúvida, porque eu já tentei muitas vezes e não deu certo, né? Primeira coisa, você vai tentar buscar entender os porquês, né? Em vez de ficar procurando receita, você vai prometer pra mim que você vai procurar entender os porquês. Por quê? Porque quando você mudar a sua forma de pensar e começar a pensar pão, né? Eu gosto de falar assim, né? Essa sensação de eu não vou conseguir fazer, ela vai começar a sumir, porque ela vai ser substituída por conhecimento, né? Outra coisa, busca uma galera que está na mesma vibe que você, né? Quando você vê outras pessoas fazendo aquilo que você sonha fazer, isso vai te inspirar e vai te ajudar a continuar, mesmo que você esteja passando por dificuldades, mesmo que você esteja no começo, não saiba se vai conseguir, né? Então, a comunidade, né, ela é muito importante. Galera que tá aqui no meu Instagram, galera do YouTube, o pessoal é muito massa, sempre tem pessoas muito queridas, né? Eu tenho também uma página no Facebook com muitas pessoas queridas, né? Meus alunos têm acesso a uma comunidade que eles amam, que é uma comunidade que eles trocam ideias, trocam aprendizados, um inspira o outro. Então busque amigos, traga amigos para aprender a fazer pão com você, coloca a sua família para fazer pão com você. O apoio deles vai ser muito importante na sua jornada para você conseguir evoluir, tá? Essa comunidade é muito importante. Outra coisa, né? Aprenda a aceitar e na verdade, a amar os seus erros, tá? Por quê? Porque a gente tá falando aqui de jornada. Então, olha só, mesmo que você erre, não tem problema, porque você vai começar a aprender com esses erros. E aí, o que acontece? Quando você tem conhecimento, quando você tem base de conhecimento, aí você vai começar a aprender a errar certo. Eu já falei isso, eu gosto muito de falar, aprender a errar certo, tá? E cada vez mais você vai perceber que os erros fazem parte e só não erra quem não faz pão, tá? Só não erra quem não faz pão. Se você nunca errou, é porque você nunca fez pão. E por último aqui, olha só, né? Se eu conseguir, você também vai conseguir. Sabe por quê? Além da gente aprender sobre pão, né? Quando a gente tá fazendo pão, o objetivo inicial é o quê? Eu quero fazer pães de fermentação natural para mim, para minha família, para vender. Mas a gente começa a aprender sobre a gente mesmo, né? Eu aprendi pra caramba. Eu tinha muito medo de errar, justamente porque eu falei, né, que meu trabalho não me permitia errar. E aí, quando eu comecei a fazer muito pão, eu comecei a observar os meus erros, observar minhas reações aos meus erros, né? Eu comecei a ver quanto que eu falava, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que esse negócio vai dar certo? E aí eu saí desse negócio de será que eu vou conseguir? E comecei com conhecimento, né, com mais confiança, eu comecei a falar, olha, eu não sei se vai dar certo, mas não tem problema, porque eu vou fazer enquanto eu vou tentar. E aí eu vou tentar mais uma vez e vou tentar mais uma vez, sempre buscando aprender, sempre buscando aproveitar todos os conhecimentos, né? Eu falei, beleza, eu vou tentar até eu conseguir. A mentalidade mudou. Falar, ai não, tô com medo de errar, não vou nem tentar. Não, eu vou tentar. E eu vou tentar e eu vou aprender com cada erro e eu vou tentar até conseguir, né? E aí eu transferi esses aprendizados do pão para minha vida, para outros setores da minha vida, né? Então assim, a gente não é independente, né? A gente fala, beleza, eu faço pão, mas a gente faz um monte de outras coisas na vida. E é muito louco, porque quando você faz coisas de forma repetitiva, no caso o pão, né, que a gente tá falando do pão, e você muda a sua mentalidade com relação a isso, a esse aprendizado, você começa a transferir esses aprendizados para outros setores da sua vida. E aí a sua vida, você começa a lidar melhor com as dificuldades, com os erros seus e das pessoas, né? Não tô falando que ninguém vai ficar perfeito e imaculado, não é isso. Mas eu tô falando é que a gente começa a compreender melhor e aceitar melhor as coisas. Porque o pão nos dá isso de presente no aprendizado, né?
Eu acho que é um presente delicioso que ele dá, porque na verdade, assim, você aprende e ainda come pão, compartilha o pão, né? Senta em volta de uma mesa para degustar o pão com a sua família. Então isso tudo faz parte, sabe? E isso tudo agrega muito na nossa vida, tanto no aprendizado do pão quanto no aprendizado, né, pessoal de cada um. O pão, por exemplo, me ensinou a aceitar as incertezas da vida com mais serenidade. Por quê? Porque o pão de fermentação natural tem essa característica, né? Mas o fermento, ele é uma comunidade de bactérias e leveduras selvagens, né? Então, às vezes ele é imprevisível, né? Dependendo se a temperatura muda, tudo muda. Então, a gente aprende a lidar com incertezas, com coisas inesperadas, e isso nos ajuda a transferir com essa serenidade, né? Essa aceitação para as outras coisas da vida, tá? Além de eu ter aprendido isso, né? Eu aprendi isso eu tô contando aqui para você, eu também vi isso acontecer com meus alunos, né? Então, assim, eu tenho um aluno, o João, né? Quando ele começou, ele estava ansioso, né? Porque ele queria acertar de primeira, ele não queria errar de jeito nenhum, ele estava com medo de errar, né? Ele estava, será que eu vou conseguir? Ele falou essas palavras para mim, será que eu vou conseguir? E aí, o que acontece? Ele foi mesmo assim, né? E foi, botou a cara, e agora ele já tá evoluindo muito, né? Tá fazendo pães que estão super massa, e tá pensando até em comprar um forno só para as produções dele. Eu tenho uma aluna também, a Brunella, né, que ela me contou que ela sempre teve dificuldade de aprender, de fazer conta, e as pessoas chegaram para ela e falaram assim, pra que você vai aprender a fazer pão? Você precisa ter uma noção aí de fazer conta e tudo. E as pessoas desencorajaram ela, justamente pela dificuldade de aprendizado que ela tinha, né? E aí ela falou, não, eu vou fazer. Sabe por quê? Porque durante a minha série Fazer Pão é Massa, ela participou da minha série Fazer Pão é Massa, minha série gratuita, e ela viu que era possível. E aí isso encorajou-a a prosseguir. E ela já tá fazendo pães lindos, né? Então, assim, aprender com essas pessoas é muito incrível. Então não é só comigo, eu tô contando histórias de pessoas que também aprenderam com o processo, viram que elas também conseguiam, acreditaram no potencial de aprendizado delas, mesmo achando que não iam conseguir, mesmo em dúvida se iam conseguir ou não, tá? Eu vou te falar agora dificuldades, né, que muita gente tem quando as pessoas pensam, né, eu não vou conseguir. Por que as pessoas acham que não vão conseguir? Elas acham que não vão conseguir, por quê? Porque elas nunca fizeram pão, ou porque elas fizeram pães e eles deram errado, né? Porque elas buscaram receita de internet sem conhecimento, né? Ou porque eles também têm alguma dificuldade de aprender, ou acham que tem, né? Como a minha aluna que eu falei. Isso são obstáculos, né? Que fazem a gente pensar, eu não vou conseguir. Pessoas que se demandam muito, que têm trabalhos de muita responsabilidade, e aí começam a aprender uma coisa assim, e falar, não vou conseguir não, né? Isso são dificuldades reais que as pessoas têm. E eu vou te explicar agora, assim, um jeito errado de você lidar com essas dificuldades, tá? O que acontece? Essa coisa de ficar buscando a receita perfeita, né? Comprar equipamento achando que vai resolver, de nada adianta. Porque no final a gente tem que enfrentar, né? A gente tem que enfrentar essa dificuldade, esse medo de dar errado, né? E aprender, né? Quando a gente aprende, e a gente aprende de uma forma mais organizada, com base, com conhecimento técnico, né? A gente, então, aprende que os erros fazem parte do processo e a gente aprende a quê? A usar esses erros ao nosso favor. Como que a gente pode, então, superar e parar de duvidar de que a gente vai conseguir ou não? Primeira coisa é você buscar uma fonte de conhecimento que te agrada e que seja confiável e que vá realmente te ajudar. E não só focar em receita. É muito importante, eu tô falando isso de novo porque muita gente acha que não, que a receita resolve, que tem uma receita milagrosa, e não tem. Por quê? Porque a receita, ela não te traz conhecimento, ela te traz uma lista de ingredientes e um passo a passo, tá? E ela vai te fazer viver na incerteza. Você sempre vai ficar assim, será que vai dar certo? Será que essa vai dar certo? E essa incerteza vai contribuir
com a sua insegurança, tá? Será que eu vou conseguir? Né? E com um método, com conhecimento, você vai cada vez adquirir mais segurança. E aí você vai o quê? Você vai conseguir evoluir, mesmo que você erre, tá? Por quê? Porque você vai sempre poder ajustar, beleza? Quando você se deparar com essa dúvida, será que eu consigo? Você tem que aceitar. Aceita essa dúvida. Você vai falar, beleza, tô com dúvida, tô preocupado. E sabe por quê? Porque essa dúvida nada mais é do que medo de não dar conta. É medo do que pode acontecer ou do que pode não acontecer. Tipo assim, será que meu pão vai dar certo ou será que meu pão vai dar errado? Será que meu pão vai ficar pesado de novo? Será que eu não vou conseguir fazer? Isso aí. Olha só, pensa também o seguinte, que eu acho que reconforta, né? O padeiro mais foda, mais experiente do mundo já errou muitas vezes, já teve essa dúvida, será que eu vou conseguir? E com certeza ele tem até hoje, né? E qualquer pessoa que está fazendo qualquer coisa pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, vai duvidar, vai ficar sem a certeza, sabe? Vai ficar, será que vai dar certo? Será que não vai? Por quê? Porque você ainda não tem tanto conhecimento e não tem tanta experiência. Mas, se você não tentar, você não vai chegar aonde você quer. Então, quando eu acho que eu não vou conseguir alguma coisa, eu vou de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque eu vou dar o meu melhor. Eu vou já com conhecimento, mesmo que eu não saiba tudo, não tem problema, porque eu vou sempre buscar dar o meu melhor para evoluir um pouco de cada vez. E quando eu for fazer um pão que eu nunca fiz, com uma farinha que eu nunca fiz, na hora que eu misturar a farinha e a água, até antes disso, eu já vou aceitar o resultado da fornada, sabe? Eu vou falar, beleza, ó, agora eu vou fazer um pão. Então, ó, já aceitei o resultado. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar o meu melhor. Eu vou ler isso tudo com muito cuidado. Eu vou pensar em tudo que eu vou fazer, tudo que faz sentido fazer, né? E vou aprendendo e estando presente naquele momento, já aceitando o resultado que vier, tá? Porque é o seguinte, se der errado ou se der certo, eu vou aprender de qualquer jeito. É importante, eu falo isso com os meus alunos e tô falando isso aqui com você, né? De um jeito ou de outro, desde que você esteja evoluindo e trabalhando com conhecimento, com presença, mesmo que dê errado, já deu certo. Por quê? Porque você sempre vai poder fazer um próximo pão, vai para uma próxima fornada com mais experiência e vai poder fazer ajustes de acordo com os seus aprendizados. E aqui, eu não vou falar, assim, se der errado, sabe? Acontece, quando dá certo, a gente fica todo feliz, né? Quem não fica? E quando dá errado, né? Eu não tenho que me obrigar a ficar feliz, não. A gente pode aceitar que a gente ficou triste, decepcionado, né? Ah, não deu certo. Você fica decepcionado, aceita isso e fala, beleza, agora eu já aprendi alguma coisa nova e eu vou usar esse novo aprendizado para a próxima fornada, tá? É assim que a gente evolui em qualquer coisa. No pão não é diferente. A persistência é muito importante nessa jornada do pão, como ela é muito importante na nossa vida, quando a gente está construindo qualquer coisa, né? Uma dica prática para você começar imediatamente, se você tem esse obstáculo, se ele é um obstáculo que meio que te assombra, que te atrapalha, né? Mesmo que você tenha acesso a conteúdos maravilhosos, mesmo que você já tenha experiência e mesmo assim você fica, ai, será que eu vou conseguir? E isso é uma coisa que te trava, né? Você tem que pensar o seguinte, né? Eu também tinha muito isso, né? Tô me libertando muito disso para outros setores da minha vida. No pão, cada vez eu tenho menos, porque eu falo o seguinte, se eu estou com esta dúvida, será que eu vou conseguir? Significa porque eu quero muito que dê certo, sabe? Porque isso é muito importante para mim. E eu não posso ignorar o que é muito importante para mim. Então eu vou prosseguir, né? Com amor, com serenidade, com seriedade, com comprometimento, mas eu vou aceitar o que vier, porque tudo é uma evolução. E eu vou honrar esse meu sonho, porque se eu tô tão preocupada assim se vai dar certo ou não, é porque o meu sonho é que dê certo, né? Então eu vou honrar esse sonho e vou cuidar dele, né? Com muito amor, para que eu faça tudo que eu puder dentro da minha capacidade para fazer dar certo, né? E a gente tá junto aqui também, né? Eu tô junto aqui com você,
né? Tem muita gente que me acompanha, estamos juntos, aprendendo juntos. Você não tá sozinho, lembra disso. E eu desejo, na verdade, para você, né, que com essa mudança de pensamento, que você veja nos erros a possibilidade do acerto, né? Você vai poder aprender a errar e a errar certo. O que é errar certo? Errar certo é usar os erros como degraus para o próximo nível, né, de pão, para o pão um pouquinho melhor a cada fornada. Então, os seus erros, na verdade, não são ruins, eles são seus amigos, tá? Aprenda a errar certo, se permita errar, porque vai acontecer, mas cada vez que você errar certo, cada vez que você aprender com o seu erro, você vai conseguir superar cada vez mais essa dúvida de será que eu consigo? Porque você vai ver que você consegue à medida que você for acertando um pouquinho mais de cada vez, né? E em breve você vai estar fazendo os pães de fermentação natural dos seus sonhos, aqueles que são crocantes, leves, nutritivos e lindos na sua casa, para você, para sua família e até para os seus clientes, né? Muito obrigada, mais uma vez, fico muito feliz em ter você aqui comigo, é uma honra poder compartilhar esses conteúdos com você e eu espero você na próxima aula. Tchau!